Bate-papo. Recebendo aqui na Rádio Independente, Mauro Rauschil, ele é empresário idealizador da Rota dos Açores, que está avançando. Projeto que contempla os municípios de Itabaí, Taquari, Paverama, Fazenda Vila Nova e Bom Retiro do Sul. Tudo bom, Mauro? Como vai? Muito bom dia. Bom dia a todos vocês aqui, aos nossos ouvintes, aos espectadores que também nos acompanham aqui pelos canais do YouTube. É um prazer estar aqui e poder falar desse projeto que é tão importante, né, para o Vale do Taquari, mas principalmente ali para os municípios da Rota dos Açores. Então, estamos cheios de expectativa, né? Fechamos aí o mês de dezembro, estamos aqui no dia 16 de dezembro e já conseguimos aprovar, né, as leis autorizativas da rota em todos os 5 municípios, o que mostra que a gente está trilhando um bom caminho aí, promissor para o futuro. Antes de falar do projeto, Mauro, qual é o próximo passo agora? Bom, agora aprovadas as leis nas câmaras de vereadores, nós vamos aguardar naturalmente as sanções por parte dos prefeitos municipais, da prefeita também, né, de Paverama. E aprovado, aí nós vamos começar todo um conjunto de ações. Na verdade, nós já começamos alguns movimentos, né? Nós tínhamos uma sinalização favorável das câmaras de vereadores, então nós já começamos algumas conversas com a Univates aqui, conversamos com a Cíntia Agostini, que é vice-reitora, né? Conversamos já muito também com o Rafael Fontana e com a equipe toda da Anturvales, né? Conversamos com o Moisés, mas agora já é a prefeita Gláucia, que assume aí a Anvate, no sentido de apresentar a ideia do que é a Rota dos Açores, das ações que são importantes, mas principalmente agora, né, estruturando com esses atores, junto com os municípios, com as secretarias de turismo dos 5 municípios, fazer todo um levantamento, né? Nós temos que fazer todo um resgate, né, do patrimônio histórico, né, do patrimônio cultural, do patrimônio artístico, né? Temos que fazer levantamento do que nós temos de aparelhos públicos e aparelhos privados, né, fazer um mapa de hotelaria, fazer um mapa de gastronomia, definir também, né, roteiros principais, vamos dizer assim, os nossos pontos principais, o Museu de Fazenda Vila Nova, o Clube União em Bom Retiro do Sul, né, o Museu Costa e Silva em Taquari e os espaços que tem em Paverama, né, e também em Itabaí, para que a gente consiga também fazer um desenho de mapa, né, para que as pessoas tenham ali, digamos, os percursos mais ajustados, mais adequados, para, digamos, conectar todos esses principais pontos, além de fazer todo um resgate também histórico, né? Por exemplo, das danças típicas açorianas portuguesas. Eu já conversei com a Lene, que tem um estúdio de dança lá em Bom Retiro, né, histórico, né, já fechou aí 30 anos, agora nos últimos dias, para que a gente possa formar, quem sabe, um grupo de danças típico, né, que a gente possa fazer resgate de pratos típicos da culinária e Bom Retiro principalmente, mas também Fazenda Vila Nova, né, assim como Taquari tem uma tradição do peixe, e o peixe é um dos principais pratos da culinária açoriana, né. Então acho que tem aí todo um trabalho de resgate, de levantamento de dados, de informações, para que a gente possa daí definir uma estratégia, né, de quais são as nossas prioridades, né? Eu sempre digo aqui, talvez o Vale tenha discutido isso, eu tenho acompanhado aqui na Anturvales, por exemplo, que mesmo com o nascimento do Cristo, nós ainda estamos fazendo com que as pessoas fiquem aqui só um dia e meio, né? Nós não temos retenção, né, do turista que fica aqui. Então, hotelaria é um desafio, né? Identificação de mais pontos turísticos para que as pessoas que sejam conhecidos, que se tornem conhecidos, né? Acho que a gente tem todo esse processo aqui, para quem pesquisa na internet, né, você vai pegar aqui o Alício, principalmente, faz um trabalho bacana, você já tem muitos chalés, muitas pequenas pousadas, mas está tudo ainda muito escondido, muito reservado, com pouca divulgação. Eu acho que isso também é importante para as pessoas enxergarem tudo que tem. Nós temos aqui cachoeiras maravilhosas, trilhas maravilhosas, né? O Caminhos da Colônia, que é um projeto aqui que o Alício toca, a gente sabe que tem uma capacidade imensa de reter pessoas, porque daí as pessoas vão fazer uma caminhada, vão ficar mais cansadas, então vão acabar ficando uma noite. E a gente precisa projetar tudo isso também para a Rota dos Açores, né? É um momento importante do turismo, né, Mauro? Em toda a região. A gente vem falando há bom tempo, né? Quem aproveitar esse momento vai surfar na mesma onda. E eu vejo que a rota é algo espetacular. E municípios que estão um pouquinho mais afastados do Cristo, por exemplo. Eu queria te perguntar o seguinte, Mauro. Você foi fazer esse levantamento histórico dos municípios. Você trabalha com datas? Até quando ter tudo isso e quando iniciar as primeiras rotas? Bom, na verdade, a ideia agora, a primeira coisa é fazer uma reunião com todos os municípios envolvidos, né, dentro
do projeto que nós aprovamos, existe a criação de um comitê intermunicipal, ou seja, cada município indicando um conjunto de pessoas. Eu acredito que seguramente pessoas da área de planejamento, porque eventualmente se tiver algum custo, alguma despesa, os secretários são fundamentais para a tomada de decisão, mas principalmente com os secretários de turismo, cultura, né, e lazer, porque esses são os secretários, digamos assim, onde tem lá suas estruturas, tem turismólogos, tem pessoas que pensam toda essa questão do turismo, toda essa questão da cultura, né, para que a gente então possa, a partir deste grupo de pessoas, né, nós esperamos que o IFDE possa ser aí o catalisador de todas essas pessoas e a partir dele então ajudar na construção desse processo. E aí sim, definir estrategicamente quais são os primeiros passos que nós vamos dar. O que é mais importante no primeiro momento? O mais importante no primeiro momento é, na minha opinião, mapear os principais pontos, né, de construções, edificações históricas, né, depois definir os roteiros, porque quando eu sei onde estão os pontos, eu tenho que definir os roteiros, e depois um plano de investimentos. Né? A gente estava conversando, outro dia o prefeito Amarildo, o prefeito Anderson, o vice-prefeito de Paverama, que me recebeu também lá, a prefeita estava com um problema de saúde no dia, que se a gente for pensar de todos os municípios da Rota dos Açores, o único que tem hotel é Taquari. Então, nós temos um grande desafio, né, de trazer. Mas se a gente pensar por outro lado, tanto Tabaí quanto Fazenda Vila Nova e até Bom Retiro, de certa forma, estão na margem da 386, assim como Taquari está expandindo ali, está crescendo para a margem da 287. Então, sim, e aí o hotel não é só para o turista, é o hotel para serviços de quem está passando. Né? Hoje, se tu for pensar na região metropolitana em Porto Alegre, o custo da hotelaria muitas vezes é bem mais caro do que nós teríamos um custo de hotelaria aqui. Então, às vezes, para um caminhoneiro, para um viajante, sai mais barato ficar aqui uma noite, né, conhecer a cidade, ficar num hotel aqui com custo menor e viajar de manhã cedo para chegar em Porto Alegre na hora que não tem trânsito, né, ou viajar mais tarde na hora que o trânsito da principal de Porto Alegre já passou. Então, tudo isso me parece que tem que estar dentro do planejamento. E, claro, e aí fazer a mobilização. Né? Eu estava conversando com o Fofuxo agora aqui, antes de a gente entrar no ar, o Fofuxo estava dizendo, não, o grande desafio que a gente tem ainda, mesmo com o Cristo, né, é conseguir mesmo pessoas que invistam, né, como patrocínio, que viabilizem projetos da emissora na área de turismo. Ou seja, mostra que a gente ainda tem muitos passos a evoluir. Né? Então, acho que a gente tem que sensibilizar também a comunidade, os investidores, as pessoas daqui, que a indústria de serviços na área do turismo, da gastronomia, da hotelaria, pode ser um grande negócio, né? Um grande alavancador. E isso, Marcelo, já que tu tinha puxado ali da questão do momento, vejam que na Assembleia Legislativa nós estamos discutindo lá, né? Há um movimento para fazer a alteração da Constituição do Estado para colocar o turismo como um dos pilares do desenvolvimento econômico do Estado. Então, nós teríamos lá pilares essenciais como saúde, educação, transporte, e agora nós teríamos o turismo. Ou seja, se nós tivermos na Constituição Estadual o turismo como um dos pilares do desenvolvimento econômico, sem dúvida nós vamos passar a ter recursos obrigatórios na LDO, na lei orçamentária e no orçamento propriamente para o desenvolvimento do turismo. Ou seja, quem estiver olhando para tudo isso agora percebe que o turismo está ganhando uma dimensão importante. Seguramente vamos ter recursos no orçamento para infraestrutura, vamos ter crédito nas linhas dos bancos públicos, como Banrisul, Badesul, BRDE, voltados para isso. Então, a gente tem que preparar os projetos, porque se isso acontecer, vai ter recursos para a gente desenvolver. Claro, Mauro, tu como agente político e empresário e extremamente experiente, tu sabes que ainda existe um distanciamento, né, em relação a como o público em geral enxerga o turismo na região e como de fato a gente deveria enxergar. Então nós aqui como imprensa, como fomentadores do turismo, a gente enxerga ele que ele deveria ser extremamente profissional, mas muita gente ainda enxerga ele com ceticismo. Poxa, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Esse investimento, ele é um investimento alto. Eu acho que nós, o Vale do Taquari, de um modo geral, o público em geral ainda não entendeu o tamanho daquilo que a gente pode alcançar logo ali na frente. Não é tão distante assim. Eu estou falando de 5, 10 anos a gente pode alcançar números muito grandiosos. Eu não tenho dúvida disso, né? E eu acho que aí é importante talvez a gente pensar, né? Eu sempre digo que nós não temos mais tempo nem idade para querer reinventar a roda. O que tem de bom, o que tem de importante, o que dá certo, o que dá resultado já existe.
Então, eu faria um desafio, talvez aqui, para o grupo independente. Vamos organizar vamos falar como nós éramos crianças, vamos organizar uma excursão, vamos para Gramado, vamos para Canela, vamos para São Francisco de Paula, vamos para Cambará do Sul, porque Cambará e São Francisco são menores que Bom Retiro em termos de tamanho de cidade. Mas vamos ir lá, não para olhar, também para isso, mas não vamos ir lá para olhar a decoração de Natal, para olhar as flores, né, para olhar as belezas que os olhos, obviamente, são atiçados quando a gente vai esse lugar. Mas vamos lá para ver o pequeno produtor rural que está fazendo lá cuca, linguiça, um pequeno café colonial e tá feliz com o que está fazendo. Vamos lá olhar o Mátria, que é aquele grande projeto que tem a caminho de São Francisco de Paula, onde você tem lá um jardim de flores maravilhoso, com um bulevar maravilhoso, com um restaurante. Vamos ver o que está dando certo, vamos lá conhecer essas experiências e vamos mostrar para esses investidores que têm potencial aqui que vale a pena, que dá para correr o risco, que dá para investir. Vamos chamar ali os investidores do Amigos do Cristo para fazer uma demonstração do quanto eles investiram e do retorno que eles já estão tendo. Claro, não existe investimento que no mês seguinte dá resultado. Você pode abrir uma loja, uma lotérica, o que você quiser. Não começa a dar lucro no mês seguinte. Mas o potencial que aquela região... E como Gramado hoje, né? Veja, ontem eu estava vendo um anúncio que agora vão fazer uma pista de esqui a céu aberto em Gramado que vai concorrer lá com o Snowland. Né? Ou seja, aquilo que parecia impossível, que era uma pista fechada, é uma realidade que quem chega lá no final de semana, nessas épocas, você fica 4, 5 horas na fila para entrar 1 hora, pagando meio salário mínimo para tu conseguir ficar 1 hora lá dentro. E aí vejam a capacidade de retorno que o investimento tem. Então a gente precisa ir lá para ver e acreditar, né? Acho que Encantado está dando um sinal importante para a gente, com o Cristo, o museu lá da história da suinocultura, né? Com outros empreendimentos que estão chegando. O Boulevard, eu sei que a parte da gastronomia ainda é um desafio, mas é um grande investimento que foi feito. Assim como nós estamos trabalhando em Bom Retiro, em 6, no máximo 8 anos, vamos entregar um farol com a mesma dimensão, com a mesma ideia conceitual do Cristo, né, com um bulevar, com um restaurante, com uma parte de turismo religioso, com Nossa Senhora da Luz, enfim, a gente está olhando para o potencial que Encantado tem e que eu acho que Guaporé, por exemplo, precisa explorar, porque tem um Cristo tão lindo e tão visível, praticamente como o de Encantado, só que não tem a mesma repercussão. As riquezas do Vale, elas estão atrasadas no turismo. Na verdade, é por conta disso que vocês estavam falando, ou seja, porque como a gente nunca acreditou que o turismo pudesse ser uma alavanca, né? Quando a gente vê aí o Rafael Fontana, o Ângelo, todo mundo da Anturo Vales e os empresários correndo atrás da questão do trem dos vales, é porque a gente sabe o quanto a Maria Fumaça, entre Farroupilha e Garibaldi e Bento ali, o quanto aquilo movimenta, quantas pessoas circulam. No Natal agora. E com mais novidades no Natal. Lá, nós fomos lá agora, o ex-governador Ranolfo esteve lá inaugurando, por exemplo, lá em Uruguaiana, também uma rota de trem, ou seja, é óbvio que isso está dando certo. A gente precisa botar a cara na frente, criar coragem, investir, porque eu tenho certeza, né, que a gente vai ter muito sucesso. E vejam, nós estamos falando aqui eu vou falar de 38, que é Anvate, mas nós temos 42 municípios num raio de menos de 50 quilômetros. Gente, as potencialidades aqui, a distância, né, a ligação pelo rio, a ligação pela ferrovia. Eu vi que essa semana está se falando muito da questão do turismo aqui do Taquari, aproveitando aqui a questão da navegação, das embarcações. Cara, isso então, ou seja, está tudo novo, está tudo cru. Ou seja, tem oportunidade aqui grande e eu espero que a gente consiga sensibilizar os investidores, as pessoas da região e também quem queira vir investir aqui no estado, aqui no nosso vale, eu tenho certeza que o potencial é imenso. Ô Mauro, você citou lá do seu farol lá em Bom Retiro, já anunciado aqui no microfone da Independente, uma estátua lá, Nossa Senhora da Luz, cerca de 10 metros, você já conversou com os mesmos escultores que fizeram o Cristo de Encantado? Sim, nós recebemos uma visita agora, fizeram um contato mais uma novidade. Fizeram uma visita para a gente agora, os representantes do Marcos Escultor, né? E a gente sempre tinha desde o início, né, a ideia de ter lá uma pequena réplica de Nossa Senhora da Luz, porque o farol é uma cultura portuguesa, Nossa Senhora da Luz é uma santa, né, que também surge dentro da cultura portuguesa e elas estão associadas, né, o farol e Nossa Senhora da Luz estão associados em vários lugares em Portugal e também aqui em Curitiba, né, o Nathaniel que está nos assessorando aqui também em Curitiba e, se não me engano, na Bahia.
E eles então nos procuraram, né? No primeiro momento a gente pensou numa imagem normal, de 1 ou 2 metros de altura, e eles nos fizeram um desafio que gostariam de fazer uma proposta para a gente de uma estátua de 10 metros de altura de Nossa Senhora da Luz. Então, como aqui nós estamos falando de projeto, estamos falando aqui de orçamentação, estamos falando aqui tudo de preparação, ou seja, não tem investimento, e eles toparam fazer esse desafio. Então a gente está aguardando aí para as próximas semanas, final de janeiro, início de fevereiro, eles já nos apresentarem uma proposta, né, de uma estátua de Nossa Senhora da Luz. E como nós estamos com uma agenda já para Portugal em final de maio, início de junho, para fazer algumas visitas lá às autoridades portuguesas, à igreja de Nossa Senhora da Luz em Carnide, em Lisboa, a ideia já é levar tudo isso mais ou menos estruturado, né, para apresentar e daqui a pouco, quem sabe, conseguir trazer lá recursos a fundo perdido ou não reembolsáveis, né, para poder viabilizar esse importante projeto para Bom Retiro, mas que, na verdade, ele é um grande projeto para a Rota dos Açores, até porque, né, o farol é um símbolo que representa seria junto bem lá com o a farol. questão. Então, seria junto com o farol, a ideia de uma pequena capela, junto com a Santa, junto com o farol, né, misturando um pouco ali do turismo em si, mas também um pouco da ideia do turismo religioso, que parece, né, que o Vale está caminhando para esse sentido, e nós não poderíamos também ficar de fora desse espaço. Mauro, muito obrigado pela tua presença aqui na Rádio Independente. Com certeza a gente vai conversar muito mais sobre a Rota dos Açores, que contempla os municípios de Itabaí, Taquari, Paverama, Fazenda Vila Nova e Bom Retiro do Sul. E daí dá para discorrer um pouco mais sobre esse assunto tão importante aqui para o nosso Vale do Taquari. Até a próxima. Eu queria só, se me der um minuto aqui, eu queria muito agradecer, né, os vereadores dos 5 municípios, né, sensibilizar os prefeitos, prefeita e vice-prefeitos dos 5 municípios, dizendo que, primeiro, isso não é um projeto do Mauro, não é um projeto pessoal, isso é um projeto dos municípios, é um projeto da região açoriana, e eu tenho certeza que ela vai ter o potencial, não só de desenvolver os municípios, mas também de permitir geração de emprego, geração de renda, geração de oportunidades, que são importantes para nós, enquanto comunidades, enquanto municípios, mas também importantes para o Vale. Então, agradecer a todos aqui, muito obrigado a todos os vereadores que trabalharam nesse projeto. Importantíssimo, né? Não é algo próprio, sim, da nossa região, e com certeza será bom para todos.